Fala pessoal, tudo bem? Rogério da IT Master Cloud, dando sequência aqui ao preparatório para a certificação LPI nível 3, prova 300 Samba. Nós vamos estar analisando hoje o processo de ingressar uma máquina em um controlador de domínio já existente, tá? Hoje, quando você pega, por exemplo, uma máquina, um controlador de domínio, um só já é suficiente, porém não é garantia que você vai ter redundância, principalmente quando houver algum tipo de falha. Então, para nos resguardar referente a isso, existem algumas possibilidades, tá? Entre elas, nós podemos ter o quê? Mais um controlador de domínio sendo ingressado ali, fazendo um papel de controlador secundário, onde nós vamos ter um balanceamento nas duas máquinas aí das conexões. Então ele já estrutura, tem os mesmos objetos, é replicado entre eles as informações quando você cadastra em um ou em outro domínio, onde vai permitir que você tenha exatamente essa redundância dentro deles, tá? Uma das coisas importantes que nós falamos foi a respeito dos mestres de operação. Geralmente elas ficam designadas a um determinado server, aqueles 5 mestres de operações ali. Mas é passível também de você pegar e distribuir. Eu vou subir uma nova máquina aqui então do zero. O importante é que você não provisione um controlador para depois definir ele como sendo um controlador secundário, tá? Então vou subir a VM02 para a gente começar a fazer os trabalhos. Bom pessoal, olha só. Então já estou com a máquina ligada aqui, a VM02. Vou proceder agora com o update primeiramente, antes de fazer a instalação dos pacotes. Deixa ele rodando aqui. Ó, atualizado. Agora eu vou dar um apt install. Samba KRB5. Ele tem que ter os mesmos pacotes que nós utilizamos, ó, o Inbind, SMB Client, KRB5 User, os mesmos pacotes como se fosse a estruturação de um Samba como controlador mesmo, tá? Deixa ele fazer a instalação aqui. Logo na sequência a gente vai ver algumas configurações. Bom, a princípio aqui, ó, só checando algumas configurações, a minha máquina já está com o endereço IP fixado. Já também adicionei no etc hosts a entrada para o IP dela, o IP 110, apontando para VM02. E já alterei também dentro do resolve.conf o apontamento do DNS. Essa máquina também ela vai ter um DNS interno dentro dela. Mas a princípio, dentro da preparação, nós estamos apontando. E se dá um ping aqui ó, no IT Master Cloud ponto interno, ele já está fazendo a resolução normalmente para o endereço, tá? Outra opção importante que a gente tem que fazer a configuração é do nosso Kerberos. Então, se eu entrar dentro do etc, o arquivo krb5.conf, aqui nós já temos uma grande quantidade de informações, inclusive nós vamos ter que alterar algumas dessas informações internamente. Deixa eu fazer aqui, vou apagar a maior parte desses dados aqui, deixa eu apagar eles. Vamos adicionar somente a parte mais específica. Bom, deixa eu colocar aqui as opções do DNS Lookup, tanto o KDC como também o Helm. Vou adicionar no finalzinho. Deixa eu só identar ele aqui. E aqui dá um tab. Beleza. Deixa eu já testar um comando aqui, ó, kinit administrator. Ele vai pedir a senha. Digitar a senha. Ó, vou dar um calist. Então ele já gerou o ticket do Kerberos para essa máquina. Uma coisa que eu não tinha verificado, mas está certinho aqui, ó, questão da data, tá? Super importante que a data esteja correta para que a gente faça exatamente esses ingressos. Tanto nas duas máquinas ainda a gente vai configurar aí no servidor NTP, certo? Para que ele faça essa sincronização das duas. Agora nós vamos fazer o join, certo? No nosso controlador de domínio existente. Então, para fazer esse procedimento aí, eu vou utilizar o comando sabatool, domain. Aí nós vamos ter uma opção aqui, ó, que é o join. Ó, join domain. Essa aqui vai ser a opção de nós vamos poder colocar ele como sendo membro de um controlador de domínio existente. Eu vou colocar a opção do join aqui, eu vou dar um menos menos help para ver quais são as opções que nós temos. Você vai ver que é muito parecido, ó, ok? Com aquelas opções que eu já havia mostrado. Por exemplo,
A opção server, que vai definir quem que é o nosso DC, a opção site, que vai definir qual site que nós vamos estar utilizando. Então, dentro dessas opções aqui, ó, ele traz até DNS Domain, é uma das primeiras opções que eu vou passar. Que tipo que ele vai ser? Se vai ser Read Only DC, se ele vai ser Member, se vai ser um subdomínio, se ele vai ser um controlador de domínio, se vai ser um DC também. E depois eu passo as options, que geralmente eu vou estar especificando qual que vai ser o meu username que eu vou estar utilizando. Então, dentro dessas opções aqui, ó, vamos lá. Vou fazer um join, vou falar que eu quero fazer parte do IT, o domínio DNS, né? IT Master Cloud interno. O tipo dele vai ser Domain Controller também, que vai ser um controlador de domínio secundário. Depois disso, vou passar o menos U para definir qual que é o user. Já consigo dizer, por exemplo, ó, IT Master Cloud barra invertida Administrator, que é o usuário. Vou passar ele aqui entre aspas porque tem um contrabarra. Vou dar um Enter. E ele vai te pedir, ó, ele encontrou ó, o VM01 e vai te pedir qual que é a senha. Então aqui agora eu passo a senha, vamos dar Enter. Ó, tá fazendo o add, vamos aguardar a conclusão dele aqui agora. Bom, enquanto ele vai concluindo aqui, ó, o que eu tive que fazer, tá? Eu tinha esquecido, removi o arquivo dentro do etc samba smb.conf, ele tinha dado aquele erro, pode ver na mensagem anterior, exatamente porque o arquivo ainda estava existente lá. Então fiz a remoção, depois que eu fiz a remoção, você pode ver agora que ele já começa a fazer todo o processo. Ó. Aqui, ó, removi o arquivo, fiz novamente o comando, e aqui ele encontrou a máquina, e aqui começou a fazer todas as adições do VM02, ó, NTDS, criando os arquivos LDB. Vamos lá, ó, concluído. Então, o join, todo o processo de adição dele aqui ó, já foi realizado. Vou limpar aqui a tela. Vamos fazer algumas consultas agora. Bom, vou fazer uma consulta aqui agora, até no DNS utilizando desse servidor, tá? Então, vou usar o mesmo comando, samba_tool, DNS. As opções que eu vou utilizar, eu vou trazer só um zone list aqui, ó. Só zone list 10.1.110. Vai pedir a senha. Coloquei a senha, então ele já conseguiu trazer todas aquelas informações. Se você pegar, por exemplo, samba_tool user list, ele já vai trazer a relação de todos os usuários, tá? Criando um usuário aqui, você vai ver depois ele replicado já no outro controlador. Nós temos agora então dois controladores fazendo aqui papéis semelhantes. Depois nós vamos ver como é que funciona a questão de replicação entre eles ali. Bom, pessoal, outro assunto que é super importante, não só você ter aí um controlador de domínio secundário, mas em determinados momentos pode ser que um determinado controlador esteja com algum tipo de problema, tá? E não é simplesmente você ir lá no gerenciador e fazer a remoção do controlador lá. Assim como nós fizemos um processo de promover, fazer um provision para termos um controlador, sempre quando você vai fazer a remoção, é necessário fazer um demotion. Então, esse demoting aqui, ó, ele é utilizado para você fazer o quê? Remover todas as entradas de registros, fazer o rebaixamento dele, seja online, seja offline. Vou mostrar as duas formas que você tem de fazer isso aí, para você garantir exatamente que tudo que de resquício referente a ele seja removido, tá? Isso pode causar, caso você não faça esse procedimento, pode ter falhas em replicações, então consultas ficam mais lentas. Então tem uma série de problemas quando a gente olha para esse aspecto, tá? Primeiramente a gente vai ver aí como que faz esse procedimento online. Deixa eu limpar a tela dele aqui. O processo online é quando ainda você tem quando ele ainda está respondendo, vamos dizer assim. Você consegue fazer alguns gerenciamentos dentro dele. Uma das opções que você tem que consultar, nós sabemos que temos os mestres de operação, são 5 no total. Será que esse controlador seu, será que ele ainda, se tem algum vínculo, se tem algum mestre vinculado a ele? Se tiver, é necessário que você mova para um outro local. Como que você faz essa consulta? Você pode vir aqui, ó, rodar o comando samba_tool fsmo, vou dar um show nele aqui, aí ele vai mostrar, ó, mestre de esquema, tá vendo?
o owner dele, VM01. Infraestrutura, temos também ela setada para VM01. Read, VM01. PDC, VM01. Domain Master, nós temos aqui VM01. E aqui as duas zonas, tanto da domínio como floresta, também todas elas no VM01. Resumindo, tá? Todas elas estão apontando para o VM01. Como eu vou remover o VM02, para mim então já está tudo ok essa parte de mestres de operação. Não preciso me preocupar com isso. Uma outra forma que você teria de fazer essa consulta também, você pode, lembra do comando LDB, LDB Search? Você pode usar esse comando aqui, ó. Faça um LDB Search, --cross NCs, -h. Aí, ó, digo para ele buscar lá no SAM LDB. Peço para ele trazer o FS, ó, FSMO, Raleigh Warner, trazer todos os registros e dou um grep, fazendo um filtro pelo DN, aonde eu faço aqui um sed substituindo o DN por espaço em branco. Só para ele trazer, tirar o DN e trazer aqui os esquemas. Ó. Então, consegue trazer aqui direitinho também, trazendo para você todas as informações referentes aos nossos esquemas aqui. Beleza? Se por acaso tivesse que fazer a transferência, o Samba Tool também, ele tem, FSMO, ele tem uma opção que é de transfer. Olha lá, fiz o show, mas eu poderia pegar e fazer aqui ó, o transfer, indicar qual que seria exatamente a Raleigh que eu quero fazer a transferência, indicaria certo para quem que eu quero fazer essa transferência, que também funcionaria. A gente vai ainda ver um pouquinho mais a respeito disso mais para frente. Então, o procedimento para você fazer esse demote dele aí, ó, você vai usar o comando Samba Tool, domain, aí nós vamos ter as opções, ó. Tanto você tinha a opção de provision, como também agora você tem o demote. Então eu vou escolher a opção aqui, ó, demote. É bem simples, tá? -U, administrator. Ele vai me pedir provavelmente a senha para me fazer o procedimento. Passar a senha, Enter, para ele dar sequência. Bom, algumas ações importantes aqui referente à parte de demoting quando ele está offline. O offline é quando você não tem mais o acesso à máquina, tá? Então, por exemplo, não estou sem acesso ao controlador, vou precisar fazer essa remoção a partir de outro controlador. É uma situação super importante aqui, ó. Se você tem ele online, faça pela opção online, né, quando ele está ativo ainda. Caso contrário, pode fazer, mas tem um pré-requisito, tá? A versão do Samba, por exemplo, tem que ser superior a 4.4. Então, se você dá um Samba -- version, por exemplo, a nossa é 4.9. Então, já estamos numa versão bem superior aí ao que é exigido. A mesma verificação que a gente fez lá do FSMO, ele não pode estar com nenhuma dessas funções, senão tenho que fazer a transferência primeiro. Vou inclusive mudar de máquina aqui, ó, deixa eu acessar a outra máquina, a DDC, que é a que nós estamos utilizando. Opa, peraí que eu estou com ela aberta via terminal também. VM01. Então aqui, ó, o comando que você utilizaria para fazer esse procedimento ali é porque eu já fiz a remoção, né? Mas seria o mesmo Samba Tool, domain, aí eu colocaria a opção do demote, --. Deixa eu até colocar --help aqui para você ver as opções, tá? Então nós temos uma opção aqui, ó, que é remove other did server. Tá vendo? Então essa opção aqui, ó, ela é utilizada para fazer esse procedimento. Nós podemos passar tanto o nome como também podemos passar o GUID, NTDS GUID dele. Para você fazer uma consulta do GUID dele, tem um comando aqui, ó. Deixa eu inclusive fazer a instalação, acho que nessa máquina aqui ainda não está instalada, pt install LDB Tools. Fazer a instalação do LDB Tools nessa máquina, para mim poder utilizar o LDB Search para fazer essa consulta. Pronto. Esse aqui seria o comando a ser executado. LDB Search, lá no SAM LDB, Invocation ID, estou fazendo uma filtragem aqui pegando esse campo, cross
ncs, object GUID grep a1 after 1, né, pegar uma linha após, no DC01. Nesse caso específico aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu alterar o nome dela para VM02. Ó, é porque a gente já fez o processo de despromoção, tá? Então, por isso que ele não traz essa informação para vocês. Deixa eu voltar o comando aqui, ó, porque ele não estava trazendo, porque a opção está em maiúsculo, né? Então, por exemplo, VM01, olha lá. Na VM01 ele tem, mas na VM02, que é a nossa outra máquina, ele não tem essa informação. Então, eu só vou fazer didaticamente para mostrar para vocês qual que seria o comando, tá? Porque realmente a gente não vai conseguir fazer esse procedimento lá. Ó, seria Sambatool, domain demote. Aí, como eu falei, você pode utilizar essa configuração aqui, ó, do --remove, indicando quem que é o servidor. Então, por exemplo, ó, aqui eu pegaria, passaria essa opção, ó, e aqui no lugar colocaria VM02, em letra maiúscula, conforme ele está lá. Beleza? Fiz esse procedimento, daria Enter, ele iria começar a proceder com todas as etapas de remoção do VM02. Lembrando que esse cenário aqui é somente se você estiver offline é que você vai fazer esse procedimento, tá? Vamos lá, vamos verificar se realmente tudo isso que a gente fez, certo, funcionou. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou pegar, vou logar em uma das minhas máquinas aqui com Windows, tá? E vou acessar o RSAT, que é as ferramentas de administração remota, para mim fazer a conexão e verificar como é que estão os objetos. Vamos pegar aqui a VM, já estou com ela aqui logada. Então, por exemplo, dentro desse ambiente aqui, eu acessei o Active Directory Sites and Services. Então, você pode ver que ele traz para você as informações, ó, apesar que ele traz aqui, ó, temos a VM02, mas mesmo ele trazendo essa VM02, você vê que já não tem mais comunicação com essa VM. Ó. Fiz um reload ali, inclusive ele já retirou ela, ficou somente a VM01. Eu vou abrir também o Active Directory. Vamos abrir o gerenciador do Active Directory ADDS, End Users. Vamos dar uma olhadinha como que está a configuração dos computadores ali. Ó, IT Master Cloud interno, controladores de domínio, já aparece somente uma delas, então a outra foi realmente feito o demote dela, foi rebaixada ali. Se tivesse alguma coisa, pessoal, se tivesse dado alguma falha, eu poderia inclusive remover ele manualmente, tá? Daria para você fazer essa remoção manual aqui. Por último, eu vou dar uma olhada também no meu DNS, pedir para ele fazer a conexão. No DNS, vou colocar para ele fazer a conexão no 10.1.100. Ó, localizou, acessei. Então aqui nós já temos algumas informações do nosso DNS. Ó. Mesma coisa, VM01, você pode ver que ele já está trazendo somente as informações do VM01. Não tem nenhuma informação referente ao VM02. Importantíssimo isso aí, que é a zona que nós criamos ela via linha de comando também. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Logo na sequência nós iremos trabalhar mais alguns assuntos referente a verificar a questão de replicação, entender mais alguns outros conceitos aí. Beleza? Grande abraço a todos e até a próxima.